Muito bom dia, prezado telespectador. Hoje é segunda-feira, dia 26 de julho de 2021. A sua central de notícias, a sua central de informações está ao vivo a partir de agora em todas as plataformas da Conecta Mais TV, para levar até você os principais fatos que se tornam notícia nesta segunda-feira calorosa, meu colega Beto Guidini. Isso mesmo, Thiago. Bom dia, Thiago. Bom dia aos telespectadores da Conecta Mais. Hoje, segunda-feira, 26 de julho de 2021, hoje dia dos avós, Thiago. E o nosso pensamento do dia. Reflita sobre o porquê dos medos, bloqueios, inseguranças e frustrações. Todos esses sentimentos são criados por nossa mente em desequilíbrio. Liberte-se de ideias fixas, acredite em você e terá êxito. E a previsão do tempo para esta segunda-feira será de sol com algumas nuvens. Pancadas de chuva à tarde e à noite, tempo chuvoso. Mínima de 14 graus. Já a máxima poderá chegar aos 24 graus. Neste momento, fazem 18 graus aqui em Nova Prata. E as nossas principais manchetes desta manhã de segunda-feira, começamos pela região. Confira os parabéns das nossas cidades ao Dia do Colono e Dia do Motorista. Pela Serra e o Planalto, o Hospital da Unimed em Caxias do Sul vai refazendo as suas reformas e garantindo a ampliação do complexo hospitalar. E pelas notícias do estado, ondas de frio pode ser uma das mais intensas neste século no Brasil. E pelo esporte, Daniel Garguin, da Sojipa, conquista a medalha de bronze nos Jogos de Tóquio, sendo aí o primeiro gaúcho premiado nas Olimpíadas de 2020. E pela economia, o Pronamp empresta 40% do orçamento total deste ano em 10 dias. Pela agricultura, o faturamento com a exportação de frango acaba subindo 7,5% para os países da Liga Árabe no primeiro semestre desse ano. E pelas notícias do mundo, o Vaticano revela propriedades imobiliárias pela primeira vez. Na política, Paulo Guedes mudará a estrutura da Secretaria da Fazenda para evitar novas perdas. E pela atualidade, a Toyota proíbe revenda de SUV por um ano por ameaça à segurança global. Muito bem, tudo isso e muito mais você acompanha e hoje também às 9 horas da manhã, entrevista ao vivo no nosso Estúdio 2 com o professor e agora doutor em Direito Inácio Capelari, que vem falar sobre a defesa da sua tese e a importância do tema para toda a nossa região. Todas as manhãs nós contamos com o apoio dos nossos patrocinadores, os supermercados Porta, onde a sua satisfação é o que importa. Unimed, Vale das Antas, um dos melhores planos de saúde de pequeno porte do Brasil. Franco, moda masculina, que todas as manhãs nos deixa alinhados e bem vestidos. Tá na Roda Pneus, o Auto Center mais completo da nossa região. A Dilnet Telecom, com a Dil Fibra, a Dil Fone e a Dil TV, na maior cobertura regional de internet. E Paludo Pneus, rede autorizada Vipal, que a partir de agora trazem as notícias da região. Agora são 8 horas 9 minutos e começamos por Nova Prata. Com dedicação, suor, a vida brota da terra. E com competência e agilidade, ela chega à nossa mesa. Colonos e motoristas trabalham diariamente na produção e no transporte daquilo que nos alimenta, levando sustento, crescimento e progresso para todos os cantos do nosso país. Parabéns aos homens e mulheres que são colonos e motoristas com orgulho. Muito bem, avançando com as notícias também por Nova Prata, na tarde aí do último dia 22, que foi quinta-feira, o prefeito Alcione esteve aí na companhia da secretária de Educação, Loreni Tonin, e visitaram a Escola Municipal de Ensino Fundamental Prefeito Najib Stella Elias. Foram recebidas pela diretora Annelise Reis de Oliveira e o vice-diretor Jean Grisa e pela coordenadora Aline Prestes, que apresentaram as instalações da escola e as demandas da comunidade escolar. A escola foi inaugurada no ano de 2019, possui 212 alunos matriculados que frequentam do 6º ao 9º ano, e aí foi a visita do prefeito às instalações. E por Nova Prata também, atenção adolescentes que possuem alguma comorbidade ou gestantes
com idade entre 12 e 17 anos. Segue a data da vacinação, começa hoje, dia 26 de julho, segunda-feira. Adolescentes com idade entre 12 e 17 anos que possuem alguma comorbidade e gestante. Para ser vacinado, é necessário dirigir-se à unidade de saúde a qual pertence e apresentar os seguintes documentos: documento com foto, RG ou CNH, CPF, cartão do SUS, carteira de vacinação e comprovante de endereço. O adolescente que possui comorbidade deverá apresentar, além da documentação básica exigida, atestado médico que comprove a comorbidade. Já no caso do adolescente gestante, apresentar a carteirinha da gestante. Para maiores informações, pode entrar em contato com a Secretaria Municipal da Saúde pelo fone 3242-9900. Avançando a vacinação nos municípios, isso é uma ótima notícia para começar a segunda-feira. Em Nova Bassano também as homenagens ao Dia do Colono e do Motorista. O município de Nova Bassano parabeniza essas duas importantes classes que plantam e guiam o nosso sustento. Ao colono e ao motorista, a nossa homenagem e reconhecimento a quem diariamente vem construindo uma Nova Bassano e um Brasil cada vez melhor. Exemplos de determinação, competência, trabalho e esperança. E agora para o Nova Bassano também, a redução da taxa de domínio da DAER. Após 3 anos, a primeira reunião realizada na Câmara Municipal de Vereadores com a participação de proprietários da área lindeira da RST 324, propriedades que fazem parte da RST e de muito trabalho de todos os envolvidos, o prefeito municipal Ivaldo Dalla Costa e a comissão para representar as famílias, formada pelos senhores vice-prefeito João Paulo Maroso, Rafael Durante, Carlos Defende e Stanley Sestonaro, juntamente com o engenheiro Valdenir e sua equipe, responsáveis pela faixa de domínio do DAER. Após o DAER ter negado a proposta de redução na primeira apresentação, o município entrou com recursos, conseguindo reverter e aprovar a redução do trecho de abrangência do perímetro urbano, conforme a publicação no Diário Oficial do dia 16 de julho, um ganho significativo da área para as famílias que fazem frente à RST, mas também muito importante para a regularização de atividades existentes que agora poderão ser realizadas legalmente. Ressaltamos que para essa conquista ser totalmente apresentada, precisamos elaborar um projeto funcional do trecho de aproximadamente 7 quilômetros a ser aprovado pelo Conselho do Plano Diretor em lei da Câmara de Vereadores. A comissão convida a todos os interessados para participarem da reunião a ser realizada no dia 27 de julho, às 19 horas na Câmara Municipal de Vereadores. Salientamos o uso obrigatório da máscara e o respeito do distanciamento social para atendermos os protocolos exigidos. Seguindo com as informações em Nova Araçá para esta manhã, a singela homenagem às duas forças que movimentam o campo e a cidade. Homens do campo, motoristas e que contribuem com seu trabalho para o desenvolvimento do nosso município e que fazem o país crescer. Um muito obrigado e um abraço especial a todos os que fazem parte do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Nova Araçá. Obrigado por tantos anos de parceria e companheirismo. Feliz Dia do Colono e do Motorista. E você sabia, Beto, que amanhã nós estaremos recebendo aqui nos nossos estúdios o presidente aí do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Nova Prata, o senhor Dirceu Borsato, e também o presidente da Associação dos Motoristas aqui da nossa cidade de Nova Prata, que é o senhor Leonardo Stella, que vão falar sobre a importância tanto do colono quanto do motorista. Amanhã, 9 horas da manhã, entrevista ao vivo. E por Nova Araçá, o prefeito municipal recebeu o prefeito de Guabiju. Na tarde da sexta-feira, dia 23 de julho de 2021, o prefeito municipal, senhor Ademir Dalpoço, recebeu em seu gabinete o prefeito municipal de Guabiju, senhor Diego Vendramin. Na oportunidade, os mesmos trataram de assuntos pertinentes a ambos os municípios, bem como a respeito da ERS 126. O prefeito Ademir ainda agradeceu as doações realizadas pela primeira-dama de Guabiju à campanha do agasalho. Seguindo com as notícias, vamos a Paraí e os cumprimentos da cidade paraiense a todos os colonos e os motoristas que desempenham as suas funções fundamentais ao município. Uma homenagem da Prefeitura de Paraí aos colonos e motoristas, responsáveis por semear e conduzir o progresso.
Também seguindo por Paraí, temos informação sobre as novas etapas de vacinação e os grupos prioritários que vão receber os imunizantes. A partir de hoje, segunda-feira, dia 26, está liberado o agendamento para a vacinação contra a Covid de adolescentes na faixa dos 12 aos 17 anos que possuem comorbidades. É preciso agendar o dia da vacinação com a Unidade Básica de Saúde, no 3477-2005 ou no 3477-2139. Para fazer a vacina, é necessário a apresentação do laudo médico indicando as comorbidades. Agora falando sobre São Jorge. São Jorge, assim, o parabéns aos motoristas, né? Em relação ao Dia do Motorista. E em uma homenagem da Prefeitura, também dos colonos e motoristas responsáveis por semear e conduzir o progresso. Muito bem, seguimos agora saindo de São Jorge, vamos diretamente para Guabiju, antiga província de São Pedro do Guabiju, e no dia 25 de julho é dia do colono e do motorista, e o município de Guabiju é grato a vocês, agricultores, que escolheram como ideologia fazer brotar na terra o sustento de toda a nação. Enfrentam o sol, a chuva e o cansaço diário. Enfrentam também a insegurança no plantio, na colheita e ao vender seus produtos. Vocês, agricultores, que muitas vezes passam despercebidos pela falta de oportunidade, mas no interior todos nós temos consciência e sabemos que vocês são heróis. Por isso, esperamos que cada colheita, os seus trabalhos sejam muito bem reconhecidos e que vocês também tenham todos os dias a força e a coragem para recomeçar. Aos motoristas que transportam os produtos, que a classe política tenha consciência de que grande parte dos alimentos que deixam a mesa farta do cidadão é fruto do trabalho e do sacrifício do profissional da boleia. Desejamos a todos que São Cristóvão, padroeiro dos motoristas, e Santo Isidoro, padroeiro dos agricultores, abençoam e protejam nossas duas categorias. Um abraço de toda a administração municipal de Guabiju. E pela Prefeitura de André da Rocha, ontem, dia do colono e do motorista, que o dia de quem produz, transporta e contribui para o crescimento do Brasil. Com o trabalho dos colonos e o esforço dos motoristas, André da Rocha se destaca cada vez mais como um celeiro regional. Em André da Rocha tem oficina voltada aí à confecção de tecnologias assistivas ao mobiliário doméstico com uso de PVC. Que nome comprido, né, Beto? Mas, na verdade, é para você aprender a utilizar aí peças de PVC, né, canos, conexões, joelhos e outros aparatos para fazer peças que possam atender pessoas com necessidades especiais. A quem interessar, existem 12 vagas para participar dessa oficina de confecção de tecnologias assistivas imobiliárias em PVC. O objetivo é possibilitar as oportunidades de maior independência para pessoas com deficiência permanente ou temporária e até mesmo idosos, nascendo a proposta da oficina de criação. Os equipamentos facilitam o desempenho e as atividades básicas domésticas durante o dia, como tomar banho, alimentar-se e ficar em pé com mais independência e conforto. Os mobiliários e utensílios confeccionados na oficina serão doados para as pessoas em situação de vulnerabilidade social. Convidamos a estar conosco a partir da próxima quarta-feira, dia 28, das 18h30 às 19h30, né? A mediação da oficina é da Natália Wade, que é terapeuta ocupacional, e as inscrições devem ser feitas junto ao CRAS, aonde será feita essa atividade. Agora falando sobre Protásio Alves, rendemos nossas homenagens e expressamos o nosso reconhecimento a duas categorias essenciais no desenvolvimento desse país, o colono e o motorista. Que as bênçãos divinas os acompanhem sempre em vossa trajetória. Obrigado por vossas nobres atividades. Seguindo com as informações da região, nós vamos até Vila Flores e a notícia de que o Poder Executivo prestigiou aí o lançamento e a audiência pública para a criação da Zona Franca da Uva e do Vinho. Na última quinta-feira, os representantes de Vila Flores estiveram na cidade de Bento Gonçalves,
no Spa do Vinho, no Vale dos Vinhedos, prestigiando a audiência pública para a criação da Zona Franca da Uva e do Vinho. Junto à audiência, ocorreu uma reunião setorial com visita da equipe técnica da Secretaria de Turismo do Estado, com a participação do secretário de Turismo, Ronaldo Santini, deputados autores e relatores em Brasília, especialmente para esclarecer e explicar o projeto de lei 1378/2019, que prevê a autoria dessa Zona Franca. A proposta visa fornecer e incentivar os pequenos produtores a permanecerem em suas terras e incrementar toda a cadeia do turismo, com restaurantes, bares, hotéis, agências de viagens, casas de eventos. O projeto, além de alavancar o enoturismo, valorizará o vinho brasileiro e poderá garantir a venda de vinhos com menos impostos para os visitantes da região e viabilizar a venda de produtos dos pequenos vitivinicultores diretamente ao turista. Qualquer vinho brasileiro de qualquer região do país poderá usufruir dessa condição dentro da Zona Franca da Uva e do Vinho. Estiveram presentes também prefeitos e secretários de mais de 30 municípios gaúchos que integram este projeto. Agora falando sobre Veranópolis, a Prefeitura de Veranópolis reconhece a importância do papel que os colonos, agricultores e motoristas possuem para o desenvolvimento do município. Profissões que promovem, pela força do seu braço, sustento para todos. A estas importantes classes que sabem o verdadeiro valor do trabalho. A administração municipal de Veranópolis deseja os mais sinceros votos de parabéns aos colonos, agricultores e motoristas da terra da longevidade. Seguindo com as informações da região, vamos a Cotiporã. E a Joia da Serra Gaúcha traz aí o dia 25 de julho uma homenagem ao colono e ao motorista. E a fim de valorizar e homenagear o querido batalhador do povo cotiporanense, a administração municipal preparou um vídeo especial. O prefeito Ivelton Mateus Ardo e a vice-prefeita Lenita Zanovello Tomasi, em nome de toda a equipe administrativa, parabenizam o colono e o motorista. E você confere essa homenagem especial. Parabéns a todos os colonos e motoristas de Cotiporã que fazem essa cidade ser aí pujante e forte na área agrícola. E tem homenagem também, Fagundes Varela, Beto? Isso mesmo, Thiago. O secretário de Agropecuária da cidade de Fagundes Varela, Edemilson Simonato, tem um recado para os agricultores, colonos e motoristas. Vamos assistir esse vídeo. Hoje comemoramos o Dia do Colono, Agricultor e Motorista. Nesse dia tão especial, quero homenagear essas classes tão importantes para o desenvolvimento do nosso município e do nosso país. Ao colono agricultor, que com o seu trabalho digno tira o seu sustento e produz alimentos para nós. Os motoristas, mesmo com todas as dificuldades e incertezas, garantem que esses alimentos cheguem às nossas mesas. Que esse dia 25 de julho seja comemorado dentro do que nos permite o momento. Esperamos que no próximo ano consigamos nos encontrar e juntos comemorarmos. Um abraço a todos. Muito bem, homenagem aí em Fagundes Varela. Aí tu tem a próxima, Beto Guidini, é Vista Alegre do Prata? É isso mesmo, Thiago. E o Poder Público do Municipal de Vista Alegre do Prata
parabeniza a todos os agricultores e motoristas pela passagem do seu dia. Dia 25 de julho é dedicado ao agricultor que escolheu como princípio para a vida fazer brotar da terra o sustento de toda a nação e de sua família, e que enfrenta frio e calor intenso na luta para produzir o pão de cada dia que vai para a mesa da nossa população. E o dia também dedicado ao motorista, que com muita dedicação e esforço transporta tudo que é produzido, cortando estradas de sul a norte, que se emociona na saída, anseia pela chegada e que faz crescer a nossa economia. E nesse dia tão especial queremos homenagear essas duas classes tão importantes para o desenvolvimento não apenas do nosso país, mas principalmente do nosso amado município Vista Alegre do Prata. Gratidão. Muito bem, e nós teremos aí o prefeito de Vista Alegre do Prata, Adair Zeca, na próxima quarta-feira, na nossa série Giro 180. Beto, antes de seguir pelas notícias aí finais da nossa região, Monalise Canali, a postos e pronta nesta manhã de segunda-feira para trazer as informações do nosso núcleo de jornalismo. Bom dia, Monalise! Veranico de julho, é isso mesmo? Bom dia, Thiago. Bom dia, Beto. Bom dia a todos que nos acompanham nessa manhã do dia 26, hoje dia dos avós, né? O nosso parabéns, iniciamos essa manhã, essa semana, já homenageando as pessoas que são avós, e Muito bem, problemas aí na conexão. Logo mais, Monalise Canali reestabelece a sua chamada. E nós vamos para Guaporé, porque temos notícias aí da terra da joia e da lingerie. Através aí das obras do poder público foram feitas as sinalizações nas vias urbanas e também nas estradas vicinais, desculpe. O que conta aí é que é muita vacina, né? Vamos ter paciência com o locutor vacina, de manhã, né, cedo, Thiago? Né? Então a gente fala bastante de vacina, né? Troca letras aí, né? 3 pratos de trigo para 3 tigres tristes. Seguindo com a notícia, Beto, o poder público sinaliza as vias urbanas e as estradas vicinais. Placas nas proximidades de 3 pontes na zona rural chamaram a atenção dos condutores. Facilitar a vida dos motoristas é o que foi a tarefa desencadeada nas últimas semanas. No centro e nos bairros, as equipes da secretaria estão realizando a manutenção da pintura e das faixas de segurança e de estacionamento das vagas especiais. Na zona rural, os servidores também instalaram 8 placas nas proximidades das pontes dos rios que cortam a cidade de Guaporé, nas divisas com os municípios de Antagorda, Arvorezinha e no rio Bíscaro, sendo uma atuação aí da Secretaria de Obras e Viação. E agora para o Serafina Correia. Parabéns pela Serafina Correia, pelos seus 61 anos. A Administração Municipal Gestão 2021-2024 de Serafina Correia, Terras de Oportunidades. E nós temos um vídeo, uma homenagem da Conecta Mais TV para o aniversário de Serafina Correia. Vamos conferir. Fundada em 22 de julho de 1960, Serafina Correia guarda consigo todo o amor e o prestígio dos seus imigrantes. A história é longa e iniciou lá por volta de 1892. Depois de tantos anos, histórias, lutas e vitórias, hoje, 25 de julho, podemos comemorar mais um ano de emancipação político-administrativa. Pouco mais de 17 mil habitantes, conhecido como Serafinenses, o município é conhecido por sua tradicional e deliciosa Fast Pizza, que deixa todos com um gostinho de quero mais. Nossas lentes estiveram presentes em diversos momentos e, por meio delas, transmitimos conhecimentos nos mais diversos âmbitos. Conhecimentos estes que estão disponíveis para todos que desejarem.
Nós, como Conecta Mais TV, desejamos muito sucesso, muito desenvolvimento e prosperidade para a Serafina Correia e seus munícipes. Parabéns, Serafina Correia, 61 anos de emancipação, e nós fomos até lá e iremos mais vezes durante o próximo ano. Serafina vai aí integrar a nossa rede de distribuição de notícias e, enfim, integração regional. Mas quem faz toda essa integração de A até Z é Monalise Canali, que cada dia está em uma cidade diferente. Hoje ela está no estúdio, né? Afinal, Conexão na Rua estava com problemas e ela traz as informações para nós. Bom dia, Monalise. Bom dia, Thiago. Bom dia, Beto. Bom dia a todos que nos acompanham nessa manhã do dia 26, Dia dos Avós. A gente gostaria de parabenizar inicialmente a todas as pessoas que têm este, como eu posso dizer, este privilégio, né, de ser avô, de poder comemorar junto com sua família esse dia tão especial. Nós que fomos criados, ou tivemos esse contato, somos privilegiados sim. Então, a gente gostaria de, antes de tudo, deixar a nossa homenagem a todos os avós, os vovôs e as vovós nesse dia 26. E a gente teve aí um final de semana com as temperaturas altas, desde a sexta-feira, fazendo um calorzinho agradável, né? A gente inicia a segunda-feira com uma temperatura um pouco mais abaixo do que no final de semana, mas o sol está entre nuvens, querendo aparecer. Então a gente continua aí com aquele calorzinho que vem aí para iniciar a nossa semana. Falando um pouco das nossas informações do Núcleo Próprio de Jornalismo, hoje nós teremos um informe do município de Cotiporã, falando um pouquinho sobre a segunda edição da campanha Siamo Tutti Coloni, que valoriza, então, colonos, motoristas e agricultores. Nesse último final de semana, passamos por esta data tão especial e significativa dessas três categorias, né? Então, o informe é com o município de Cotiporã, que trará aí como acontecerá esta campanha, como você pode participar e tudo mais. E também teremos um Acontece do município de Fagundes Varela, falando um pouquinho sobre o exame citopatológico, um exame muito importante para a prevenção do câncer de colo de útero nas mulheres, né? Então, a Unidade Básica de Saúde já está realizando esses exames, e o pessoal, a ginecologista, doutora e tudo mais, a enfermeira, vamos contar um pouquinho sobre como ele funciona, quais as pessoas que devem estar realizando esse exame e com que periodicidade também, né? Então, informe, acontece. Nós acabamos de conferir, então, nossa homenagem ao município de Serafina Correia. São 61 anos, né, de muita história. Os nossos parabéns também, inclusive, no Algo a Mais de hoje, será especial sobre o aniversário de Serafina Correia. Então, a partir das 10h30, você que é serafinense, você que é da nossa região, fique conosco e acompanhe todo esse especial. Também no Conecta News de hoje, que está recheado de coisas, de informações para hoje, nós teremos uma entrevista com o Dr. Inácio Capelari, ele que é advogado e professor, e fez então a sua apresentação ele completou o seu doutorado pela Universidade de León da Espanha. Ele vai contar um pouquinho sobre essa experiência e sobre toda essa área de atuação. Então, daqui a pouco, a partir das 9h, entrevista com o professor e advogado Inácio Capelari. Falando um pouquinho das atualizações dos boletins epidemiológicos de Veranópolis e Nova Prata, o município de Veranópolis está com 11 pessoas internadas no Hospital Comunitário São Pelegrino Laziose e também alguns veranenses que precisaram ser deslocados para alguns outros pontos da região. São 11 novos casos nas últimas 24 horas e 179 pessoas estão com o vírus ativo. E aqui em Nova Prata, nós estamos com 8 pessoas internadas no Hospital São João Batista, 11 novos casos. Esse é o boletim da sexta-feira, né? Então hoje acredito que nós teremos a atualização do final de semana,
mas na última sexta nós tínhamos 11 novos casos e são 24 pessoas com o vírus ativo. A gente percebe que nesse final de semana também nosso estado tentou retomar com as festas, com as comemorações, com certeza, com distanciamento, com todas as medidas, né, que foram tomadas, mas a gente vê essa tentativa do retorno ao nosso normal para ver como que esse vírus está se comportando, sendo que a vacinação continua, né? Então, inclusive, a gente deixa o alerta para você ficar conferindo sempre as redes sociais dos municípios, para que quando chegar a sua hora, a sua faixa etária, você vá lá e faça essa vacina para que você fique imunizado desse vírus que já tirou a vida de muitas pessoas, né? Então a gente deseja a todos uma ótima semana. Beto e Thiago, a gente retorna com vocês. E até amanhã. Muito obrigado pelas informações, Monalise. Beto, antes da gente chamar o intervalo, hoje é um dia especial aqui na Conecta Mais TV. Isso mesmo, Thiago. Porque ele está de aniversário. Douglas vai puxar aí para nós, né? Fabiano Rodrigues de Oliveira, o chefe de toda esta trupe que todos os dias trabalha incansavelmente para levar notícia, entretenimento, lazer e, acima de tudo, conteúdo responsável e saudável até você, falando de toda a nossa região. Parabéns ao Fabiano Rodrigues de Oliveira, nosso chefe, que todos os dias incansavelmente luta nessa missão de manter a nossa Conecta Mais cada vez melhor. É isso aí, parabéns, Fabiano, pelo seu aniversário. Agora são 8 horas e 36 minutos. Nós vamos fazer um rápido intervalo comercial. Conecta Mais TV é muito nossa. Voltamos já. A GW Publicidade está elaborando o novo Guia Telefônico de Nova Prata 2021, sendo este o 15º ano consecutivo. Ao receber a visita de nosso representante, reserve espaço para o anúncio de sua empresa. O pagamento do anúncio só será efetuado após a publicação do mesmo. Além da versão impressa, também disponibilizamos o seu guia na versão online. Representante para Nova Prata, Júlio César Lazarotto, 99973-9993. E GW Publicidade, 3632-4001. Na Tá Na Roda Pneus, a qualidade e segurança são prioridades. Conta com máquina de calibragem de nitrogênio. Testes comprovam a economia de combustível e até 75% menos de falhas, além de melhorar a travagem das rodas, eliminar a corrosão interior, reduzir a oxidação, diminuir falsos alarmes de monitoramento da pressão dos pneus. Tá Na Roda Pneus, o auto center mais completo da região. Paludo Pneus. Tradição e qualidade são atributos que definem sua trajetória. Sendo a primeira empresa do país a obter a certificação do Inmetro para todos os tipos de reforma e também uma das pioneiras no segmento a obter a certificação da norma ISO 9000. Trabalhamos para ser a melhor solução em pneus, com foco e respeito ao transportador. Paludo Pneus. O Cindy Lojas trabalha para representar, fortalecer e transformar o varejo todos os dias. Porque o fim do dia não é o fim do trabalho. A porta da loja se fecha, mas nós continuamos abertos para a inovação. Cindy Lojas Regional Nova Prata. Inspiração para transformar o varejo. Um lugar onde o estilo e o conforto importam. Franco Moda Masculina, com roupas, calçados e acessórios indispensáveis para sua apresentação no dia a dia. Franco, aqui você encontra o que merece. Na próxima quarta-feira, dia 28, estaremos recebendo aqui no programa Mulheres a designer de moda Caroline Ambrosi, com o tema Costurando o Sucesso. Não percam! Superar este momento, em que o mundo une esforços pelo bem de todos, em que estar distante das pessoas é a maior demonstração de amor, em que o cuidado nunca se fez tão necessário. A saúde tem sido a prioridade.
Para nós, ela sempre foi. Cuidamos de mais de 18 milhões de pessoas para que elas possam viver mais e melhor. Superar este momento juntos. Esse é o plano. Unimed. Retornando ao vivo para você, para o nosso segundo bloco. E Beto, mandando um abraço especial para os nossos telespectadores. A dona Carmen Corso, a dona Maria Dolores Illi, o seu João Luiz da Costa e a dona Tere Cúnico, que mandam um abraço ao Fabiano pelo aniversário. E também, né, agradecendo por ter tornado ela avó. Parabéns aí então para o Fabiano. Dona Tere mandando o seu recado. Isso aí, um abraço para nossas telespectadoras e telespectadores, Tiago. Agora são 8 horas e 41 minutos. A previsão do tempo para esta segunda-feira será de sol com algumas nuvens. Pancadas de chuva à tarde. À noite, com tempo chuvoso, mínima de 14 graus. Já a máxima poderá chegar aos 24 graus. Neste momento, fazem 18 graus aqui em Nova Prata. O exame citopatológico é importante e necessário para mulheres a partir de 25 anos. A nossa reportagem esteve em Fagundes Varela para explicar mais sobre o exame e como ele é feito. Vamos conferir. Hoje o nosso quadro Acontece encontra-se no município de Fagundes Varela, mais especificamente na Unidade Básica de Saúde, a UBS aqui do município, e vamos falar um pouco sobre o retorno dos atendimentos para a coleta do exame citopatológico das mulheres. Confere só. Então, o exame preventivo do citopatológico, ele é um exame simples que é coletado no consultório e ele previne o câncer do colo do útero. Então, o câncer do colo do útero, ele tem um desenvolvimento muito lento e gradual e ele tem alguns estágios, 4 estágios antes de modificação da célula do colo do útero. E a gente coletando esse exame, a gente tira uma pequena quantidade de células do colo do útero e encaminha para o laboratório para examinar. E a gente consegue identificar esses estágios e consegue tratar antes que ele transforme num câncer. O útero, né? O colo do útero é nos únicos órgãos que ele está exposto, ele está externo. Então, a vagina tem contato direto com o meio externo e com o meio interno. Essa doença é desenvolvida por causa de um vírus. Então, toda mulher que teve vida sexual ativa pode estar disposta a esse vírus. A vacina do HPV, então, ela é feita normalmente em 3 doses. Na rede pública, se eu não me engano, foi feita 1 dose nas meninas de 14 anos. E aí, depois ia ser reestudada a 2ª dose. E ela previne significativamente, ela faz com que tu crie uns anticorpos. Mas a vacina não tira a necessidade de coletar o cito, porque além do câncer do colo do útero, a gente tem várias inflamações, a gente pode ter bactérias, infecções, desregular a flora vaginal e pode isso causar dor pélvica crônica, que é menos perigoso, mas é um incômodo. Então, o cito ele acaba tendo a função de prevenção, ele acaba tendo também de diagnosticar alguma alteração na vagina da mulher. Mas afinal, como é feita a coleta e a partir de que idade devo buscar por este exame? A enfermeira Canã nos explica sobre isto. O exame citopatológico é feito aqui na unidade ou através do pedido médico, né, ou pela procura da própria mulher que está na idade de realizar o exame. Então, é agendado comigo, com a enfermeira, né? Se for necessário, a médica coleta, né, dependendo da necessidade do paciente, mas aí a gente agenda nos dias que eu coleto, que são quartas, quintas e sextas-feiras, e é encaminhado aqui nessa salinha da gineco, né? Então, é realizada toda uma consulta de enfermagem, né? Todas as questões ali do sistema reprodutivo da mulher, da vida sexual, e realizada a coleta em si, né, que a gente faz aqui, e enviado para o laboratório. Depois, essa mulher tem todo um retorno aqui na unidade para ser orientada se caso houver alguma alteração no exame ou não, e para pegar o resultado também, se tiver tudo bem.
O exame citopatológico é indicado para mulheres de 25 anos aos 64 anos. Essa indicação é do Ministério da Saúde, então a gente procura seguir essa indicação. Mas, claro, há casos e casos, né? Cada paciente tem uma particularidade e, se necessário, antes dessa faixa etária ou após a faixa etária dos 64, também a gente coleta. A gente tem tido uma procura muito grande de mulheres acima da faixa etária. O que eu me preocupo bastante é que a faixa etária que mais necessita não está nos procurando. Então, o que eu penso, assim? Eu tento deixar a paciente sempre à vontade, né? Converso bastante, para não deixar a paciente tensa. Mas, enfim, é uma necessidade que nós temos, nós mulheres, e o que eu posso dizer é que as nossas pacientes serão muito bem acolhidas. No início do ano passado, quando começou a pandemia, acabaram sendo suspensos esses exames devido à função do Covid, todos os atendimentos acabaram sendo suspensos. Então, a gente planejou para esse ano, no início de março, retornar esses atendimentos. Mas como aqui no município teve um aumento significativo de casos de Covid, então a gente acabou suspendendo. A gente teria escolhido o mês de março em função de ser o mês da mulher, para a gente retornar esses atendimentos, que a gente entende a importância das mulheres fazerem esse exame do cito, mas não foi possível. Então agora, como os nossos casos estão mais baixos, então a gente vai retornar os atendimentos. Inclusive, as gurias já estão fazendo, então as agentes também já estão comunicando às famílias para eles agendarem ou virem até a unidade para fazer esse atendimento. Então, a gente convida a todas as mulheres para que façam esse exame do cito, para que venham até a unidade ou nos liguem no telefone do posto, no 3445-1039, para agendar, para fazer esse atendimento. Muito bem, as informações em Fagundes Varela sobre a importância da saúde da mulher. Beto, já que Olimpíadas estão acontecendo, vamos dar prioridade e falar sobre as notícias do esporte primeiro. Isso mesmo, Thiago. E começamos com uma notícia não muito boa. O Atlético bate o Inter, volta a vencer no Brasileirão e se reaproxima do G4. Após 3 jogos sem vitória, o Atlético voltou a vencer no Campeonato Brasileiro. Na noite de ontem, domingo, o Furacão bateu o Inter por 2-1 na Arena da Baixada, um duelo da 13ª rodada. Os dois times fizeram um jogo movimentado e com chances de gols para os dois lados, mas o Atlético foi mais efetivo. Terãs, em uma linda cobrança de falta, e Vitinho marcaram os gols dos donos da casa ainda no primeiro tempo. O time gaúcho chegou a empatar com Caio Vidal também na primeira etapa, mas o gol foi anulado pelo VAR. E no segundo tempo, Edenilson de pênalti descontou para os visitantes, Thiago. Muito bem, mas enfim, Beto, se falar do Inter tá complicado, falar do Grêmio tá mais complicado ainda. O Tricolor cedeu o empate para o Atlético Mineiro e segue sem vencer em casa pelo Brasileirão. O jogo aí terminou em 1-1 e o Grêmio agora é vice-lanterna da competição. O Tricolor voltou a tropeçar na tarde de sábado, saiu na frente, ganhando o Atlético Mineiro, mas deixou ceder o empate. A equipe de Luiz Felipe Scolari segue sem vencer na competição e vai se complicando, porque o campeonato vai avançando e o Grêmio não sai da zona de rebaixamento. O que será dos gremistas este ano, Beto Guidini? E do Internacional também, né? Já todo mundo... Vamos falar do que é bom, Beto? Vamos falar do que é bom. A Rebeca leva o baile de favela às finais das Olimpíadas. Vai ter baile de favela nas finais das Olimpíadas de Tóquio. Esse domingo, a Rebeca Andrade deu um show na classificatória da ginástica artística. Encantou com os sons do funk do solo. Voou alto, se equiparando a Simone Biles no salto. Mostrou que é completa. A ginasta de 22 anos conquistou vaga em 3 finais e vai tentar ser a primeira brasileira medalhista olímpica da ginástica. Flávia Saraiva brilhou na trave e avançou na decisão. Mas logo depois, no solo, voltou a sentir o tornozelo lesionado. Seguindo também pelas atualizações das Olimpíadas, o judoca gaúcho Daniel Carguin
da Sojipa conquista medalha de bronze nos Jogos de Tóquio. As informações dão conta aí de que ele entrou no tatame e conseguiu sair aí com uma medalha que foi a primeira alcançada pela delegação brasileira. No início da manhã de domingo, o atleta da Sojipa conquistou a medalha de bronze ao derrotar o israelense Baruch Shimalov por um vazari. Com a prata e um bronze, o Brasil agora é o 17º no quarto de medalhas. Isso era ontem, porque já alterou aí, né? Na semifinal, o brasileiro também enfrentou o japonês Rifun Abe, número 5 do ranking, e acabou indo disputar o terceiro lugar. Parabéns ao Daniel, atleta gaúcho, representando a Sojipa, o Rio Grande do Sul e o Brasil, trazendo medalha para casa. E falando em medalha, Kelvin Hoffler conquista a primeira medalha do Brasil com o skate no Tóquio 2020. O brasileiro Kelvin Hoffler viveu todas as emoções olímpicas possíveis na estreia dele do skate na Olimpíada. O paulista avançou na final com tranquilidade, liderou a primeira porção de decisão e aí caiu. Não só levou ao primeiro tombo, mas o segundo. Mas na terceira tentativa acertou e na última melhorou e levou a medalha de prata. E é dele o primeiro pódio do Brasil no Tóquio 2020. A estreia da modalidade foi coroada ainda com a festa da torcida da casa, já que o japonês Yuto Origomi levou a medalha de ouro com as notas muito altas nas suas duas últimas manobras. O bronze ficou com o norte-americano Jerry Heaton, e que errou na sua última tentativa e acabou com 0,80 ponto do brasileiro. Mas olha aí, no skate também, esse novo esporte, pelo menos nas Olimpíadas, está trazendo medalhas ao Brasil. E olha que incomum, Beto. Raíssa Leal, de apenas 12 anos, conhecida como Fadinha, ela é natura de 13 anos, desculpa, ela é lá do Maranhão, e ela fez uma grande prova no skate street e foi superada apenas por uma japonesa. E ela conquistou a medalha de prata, enquanto toda a arquibancada aí clamava Raíssa Leal e dançava ao lado da amiga dela, né, que é das Filipinas, parecia não se importar com o que acontecia em volta. A pequena Raíssa, o Douglas vai baixar aí pra gente ver a foto dela, quase que o cordão da medalha é maior que ela, né, Beto? Mas conquistou aí aos 13 anos uma medalha olímpica no skate street nas atualizações dessa manhã. Então o Brasil vai contando com 3 medalhas no quadro geral por enquanto. Vamos para as informações do estado do Rio Grande do Sul, da Serra e do Planalto, Beto Guidini. Isso mesmo, Tiago. Agora são 8 horas e 52 minutos e começamos pela Serra e Planalto. Um homem perde R$29 mil em golpe de teste bancário do Pix em Bento Gonçalves. Segundo o portal, um homem de 50 anos foi vítima de mais um golpe de estelionatários que estão aplicando na região de Bento Gonçalves. Ele perdeu R$29 mil em uma transferência via Pix e não há pistas dos autores do crime. E de acordo com o registro policial, o crime ocorreu por volta das 20 horas na sexta-feira. O homem estava em casa quando recebeu uma ligação de uma pessoa afirmando que era funcionário do Banrisul e que alguém estaria tentando realizar movimentações bancárias suspeitas em sua conta corrente. Acreditando que estava falando com um funcionário do banco, a vítima foi fazendo tudo o que era solicitado. Em um certo momento, o golpista informou que precisaria fazer um teste com a conta da vítima e que para isso ele deveria fazer uma transferência simulada de valores para uma conta da Caixa Federal via Pix, salientando que a transação seria cancelada instantaneamente. Foi o que a vítima fez e a transferência do Pix de R$29 mil para a conta informada pelo golpista usando o aplicativo de sua conta da Caixa Federal. O homem não só percebeu que caiu em um golpe no sábado, quando viu que o dinheiro não retornou para a sua conta. Ah, gente, não dá para cair nesse tipo de situação, né? R$29 mil não é qualquer dinheiro, ainda mais para o brasileiro, que deve ser os frutos da economia de muito trabalho. Não dá para ir nessas instruções, não atenda o telemarketing, enfim, tem várias companhias que entram em contato. Procure seu gerente no banco, não simule essas operações, você não sabe quem está do outro lado da linha. E aí, né, Beto, a economia que podia ser de uma vida inteira de trabalho acabou se perdendo de uma forma, né, muitas vezes a pessoa entra na inocência, o golpista, ele entra na sua mente, ele faz todo esse trabalho, né, afinal, trambicagem também é uma coisa que exige qualificação e isso eles têm muita. E aí o cidadão que acabou perdendo quase R$30 mil, isso fica muito difícil de ser
recuperado depois. Seguindo pelas informações, boas notícias, a Unimed Nordeste avança na reforma e ampliação do complexo hospitalar em Caxias do Sul. A Unimed Nordeste pretende entregar uma ampliação do complexo hospitalar de Caxias ainda em dezembro desse ano. Com investimento de quase 15 milhões de reais, a ideia é que a unidade encerre em 2021 com o 6º andar da nova ala concluído. Além disso, os trabalhos seguem para a ampliação do número de leitos da unidade de tratamento intensivo e mais 20 vagas devem estar disponíveis a partir da metade do ano de 2022. Agora, uma notícia que saiu ontem, Thiago. Uma onda de frio pode ser a mais intensa neste século no Brasil. A massa de ar frio de origem polar de grande intensidade vai invadir o Brasil nesta semana e tem o potencial de ser uma das mais intensas deste século e alcançar o território nacional sob um cenário de clima propício a eventos de frio extremo. Modelos numéricos analisados pela Metsu Meteorologia vêm indicando de forma sistemática que será uma erupção de ar gelado muito intensa, mais forte que a de junho desta semana. Em alguns momentos chegam a sinalizar uma onda polar de excepcional força com magnitude raramente vista na história recente. E segundo, será uma onda de frio tão intensa, sem dúvida, mas faltando ainda 4 dias para sua chegada, existem pontos de aberto na sua intensidade definitiva. O alcance do ar gelado no território brasileiro e a possibilidade de neve são sua extensão e eventual acumulação de quantidade. E esses cenários vão ficar ainda mais claros ao longo deste final de semana, na segunda-feira, com maior proximidade deste evento. Beto Guidini. O que circulou no WhatsApp nesse final de semana de um vídeo do pessoal falando dessa onda de frio que chegaria a 15 graus negativos, sensação de pavor em todo mundo, né? Pessoal, todo mundo assustado com essa história. Todo mundo assustado. Vamos se acalmar, tá? Vamos esperar as coisas acontecerem. Nós estamos aí saindo de um momento traumático da pandemia e estamos aí num bom momento, né? Os números estão diminuindo, os hospitais estão ficando mais aliviados, mas parece que existe aquele grupo que tem que insistentemente criar novos casos de caos para disseminar o medo nas pessoas. Pode ser que uma grande massa de ar frio chegue e derrube as temperaturas? Pode. Nós estamos no inverno. Geralmente é frio nessa época do ano, principalmente no sul do Brasil. Pode ser que chegue a 15 graus negativos? Pode também, Beto Guidini. Afinal, é uma questão climática. O homem não tem controle direto sobre essa implicação. Mas assim, não adianta entrar em parafuso e paranoia, porque vai ficar muito frio e o que vai acontecer? Vamos parar com essa sensação de medo coletivo, né? E aguardar que as coisas aconteçam para que a gente possa aí sim tomar as atitudes corretas, porque senão a gente vai virar uma sociedade ainda mais neurótica, além daquilo que a gente já é. E autorizada a retomada da visita íntima no sistema penitenciário do Rio Grande do Sul. Segundo as informações, nesta semana foi publicada no Diário Oficial da Ordem de Serviço Conjunta, número 04 da SUSEP e SEAPEN, que estabelece a realização de uma visita presencial no mês social e íntima para uma pessoa presa, depois de liberada a realização de uma visita social presencial no mês por pessoa presa, conforme a Ordem de Serviço Conjunta. A visita íntima passará a valer a partir do sábado, dia 24, devendo ficar restrita a uma visita por mês, opcional entre social e íntima, não ultrapassando 3 horas no período de visitação. Para isso, deverá ser agendada previamente junto ao estabelecimento prisional, onde se encontra recolhido o familiar. Indo para o finalzinho desse bloco, Beto, calorzinho fora de época, antes desse famoso frio que vai chegar, fez com que o movimento no litoral norte ficasse intenso nesse último final de semana. Foi um movimento de praias cheias, né? A temperatura chegou a 22 graus e a beira-mar foi procurada, seja aí de Torres até Capão da Canoa, né? A água estava gelada, mas as pessoas compareceram aí na beira-mar para estender o seu guarda-sol, tomar o seu chimarrão e aproveitar o dia a dia. Agora nós vamos fazer um rápido intervalo, vamos para mais alguma notícia, Thiago. Vamos para o intervalo, o professor Inácio Capelari já está nos nossos estúdios. Eu rapidamente vou aí para o estúdio 2 e na sequência a entrevista com o professor Inácio falando sobre a defesa da sua tese de doutorado.
Agora são 8 horas e 59 minutos. Conecta Mais TV é muito nossa. Voltamos já. Superar este momento, em que o mundo une esforços pelo bem de todos, em que estar distante das pessoas é a maior demonstração de amor, em que o cuidado nunca se fez tão necessário. A saúde tem sido a prioridade. Para nós, ela sempre foi. Cuidamos de mais de 18 milhões de pessoas para que elas possam viver mais e melhor. Superar este momento juntos. Esse é o plano. Unimed. Paludo Pneus. Tradição e qualidade são atributos que definem sua trajetória. Sendo a primeira empresa do país a obter a certificação do Inmetro para todos os tipos de reforma e também uma das pioneiras no segmento a obter a certificação da norma ISO 9000. Trabalhamos para ser a melhor solução em pneus, com foco e respeito ao transportador. Paludo Pneus. Na Tá na Roda Pneus, a qualidade e segurança são prioridades. Conta com máquina de calibragem de nitrogênio. Testes comprovam a economia de combustível e até 75% menos de falhas, além de melhorar a travagem das rodas, eliminar a corrosão interior, reduzir a oxidação, diminuir falsos alarmes de monitoramento da pressão dos pneus. Tá na Roda Pneus, o auto center mais completo da região. O Cindy Lojas trabalha para representar, fortalecer e transformar o varejo todos os dias. Porque o fim do dia não é o fim do trabalho. A porta da loja se fecha, mas nós continuamos abertos para a inovação. Cindy Lojas Regional Nova Prata. Inspiração para transformar o varejo. Missa da Igreja Matriz São João Batista, em Santuário de Nossa Senhora Aparecida de Nova Prata. Transmissão ao vivo, todos os domingos às 8 horas da manhã. Apoio Basalto Santo Antônio, Basile, um santo café, Casa Trevo, de Máquinas e Algor, Funerária Tec Giovanni, JR Bombardelli, Unimed Vale das Antas. Um lugar onde o estilo e o conforto importam. Franco Moda Masculina, com roupas, calçados e acessórios indispensáveis para sua apresentação no dia a dia. Franco, aqui você encontra o que merece. Muito bem, ao vivo do nosso Estúdio 2, o Conecta News, nesta manhã tem a honra de receber o professor e agora doutor em Direito, conhecido de toda a comunidade regional, o professor Inácio Capelari. Seja bem-vindo, professor. Obrigado. Bom dia a todos que estão nos assistindo. E aí, então, eu quero dizer que é um privilégio estar aqui, né? E bater um papo contigo aí, antes. Muito bem. Professor Inácio, para quem não o conhece, né, de tantos anos, seja na... Posso? Pode, claro. Já estou com as 2 vacinas, mas não por isso. Sim. É que vai facilitar para eu falar e o pessoal entender. Não, eu permaneço de máscara e o senhor pode ficar Pode sem. ser? Pode ser, não tem problema nenhum. Obrigado. Professor Inácio, para quem não lhe conhece aí da vida comunitária ou da vida acadêmica ou das atividades jurídicas, né? O que o senhor pode nos dizer de uma breve apresentação? Olha, eu fui professor da UX ali, até me aposentar, onde me desligaram depois, então em 2018. Mas de 95 a 2018, quase 25 anos. 24. E também lecionei ali na Cenecista por quase 10 anos também, né? Então lá eu fiz uma negociação na época, porque o Rodrigo começou o curso lá de administração,
E aí o professor Vircino pediu para ver se eu lecionava. Ele queria que eu fosse lá lecionar tempos para administração e economia. E aí, aí eu fui lá, conversei com o pessoal da UX ali, aí me liberaram uma noite por semana. Aí eu ia uma noite por semana, era para ser 4, 5 anos, aí o tempo que o Rodrigo ficasse lá, e acabou o Rodrigo em 3 anos saindo, né, nem isso. E o professor permaneceu? E eu permaneci 10 anos quase, né. Aí depois tinha os compromissos das coordenações das práticas jurídicas aqui em Nova Prata, aí comecei a ficar mais por aqui, e Bento, e aí então na UX. Aí eu acabei saindo também, né, e me desligaram lá, e aí fiquei só com a UX, na parte de cursos do direito, administração, economia, contábeis, que eu sou meio polivalente, né, Sim. E a área de comércio internacional. E aí, como fiquei mais por aqui, Bento Gonçalves. E aí também fui um ano e meio, 2 anos em Guaporé também, né, auxiliar lá, uma vez por semana. Então a minha vida foi essa aí, né, dentro a vida acadêmica na UX, né, lecionando pós-graduação, essas coisas. Então é interessante, né? Então, é uma coisa que tu começa a lecionar, eu adoro lecionar, né? Sim. Então agora que eu saí ali, então eu saí porque me aposentei pela Previda UX e também tinha me aposentado pelo INSS. Me aposentei e aí me desligaram e aí eu fui tratar de definir já essa minha questão do doutorado, que ficava muito pendente. Mudava a legislação, aí eu tinha que mudar. Aqui no Brasil, para defender um ponto de vista ou escrever alguma coisa, é muito complicado. Eu escrevi um livro sobre direito do trabalho, estava pronto para editar lá na UX. O Michel Temer assumiu, mudou a legislação do trabalho, terminou com o meu livro. E aí a tese que estava quase pronta teve que ir para a gaveta. A tese com a área ambiental também, e retoma, né? E aí quando eu me aposentei ali e me desvinculei da UX, aí eu retomei para valer a tese e aí terminou, né? Agora terminou, né? Terminou a tese, graças a Deus, né? Agora estou descompromissado. Agora só para um pós-doutorado lá, Sim. que Sevilha, o doutor Álvaro, que é o reitor lá, me mandou um abraço e me mandou dizer que ele está em férias até setembro, dia 6 de setembro. E aí, então, ele quer que eu faça um pós-doutorado na Universidade de Sevilha, em cima da sequência do meu livro. Eu tenho um livro na área de direitos humanos, né, e direito natural, fundamentação universal, que trata também, tem um viés ali nas gerações, que é em cima uma delas é a defesa da água, a universalização da água, né, e ele é a maior autoridade sobre águas do mundo, né, palestra no mundo inteiro a respeito da água, que é de Minas Profundas, que a minha tese é sobre essa área de recuperação do solo, a área de recuperação das áreas ambientais, a proteção do ambiente e tal. Então ele quer que eu faça pós-doutorado lá em Sevilha, ele queria me orientar. Então eu não conversei com ele ainda, né? Depois disso faz 4 anos que ele tentou me incentivar para fazer, né? Então assim que eu terminasse, agora vamos ver a que rumo eu tomo ali para complementar esses estudos. A minha pretensão é fazer uma complementação, né? Fazer um pós-doutorado agora em cima dessa área que envolva a questão ambiental, envolva essa sequência do meu doutorado, esse estudo do pós-doutorado que o doutor Álvaro quer, me sugeriu. Sim. Né? Então ele Já queria na uma coisa, sequência. né? Ele sugeriu. Também é a universalização da água, porque a água, o ar, né? Quer dizer, todo o ecossistema em si, ele é universal, é de todos, né? Nós não podemos dizer que é da gente. Esse poço d'água é meu. É teu, sim, mas tu explore lá, por exemplo, o aquífero Guarani, de repente vem, né? É um bem comum. É um bem comum.
E professor, diga para nós o seguinte, após aí quase 2 a 3 décadas lecionando, seja no direito, seja na parte da contabilidade, da economia, quem estudou principalmente no campus de Nova Prata tem uma amizade com o senhor aí que é levada para vários lugares, né? O que o senhor pode nos falar sobre a escolha da Universidade de Lyon, na Espanha, para defender essa tua tese, e o doutorado, né, para quem aí mais ou menos acompanha essa sequência, a gente faz uma graduação, após pode fazer um mestrado e depois faz o doutorado, quando se vai fazer ciência, quando se vai questionar e buscar um problema para tentar responder. Muita gente, hoje nós vivemos no Brasil uma fábrica de mestrados e de doutorados nos mais diferentes níveis de pós-graduação que existe. Isso também virou um produto acadêmico. Mas o doutor em si, professor Inácio, ele se constrói com a experiência, né? Com o passar do tempo. Depois de toda essa sequência na academia, o senhor escolhe a Universidade de Lyon, na Espanha, e vai trabalhar a área ambiental. Como é que foi feito esse processo de escolha, professor? Esse processo de escolha, a UX, desculpe, a UX fez um convênio com essa Universidade de Lyon e esse pessoal veio lecionar para cá. Vinha nas férias, por exemplo, janeiro, fevereiro e março. Então a gente tinha aula com eles, né, o pessoal da Espanha, e mais julho. Né, e foi levando, né, foi durante 4 anos praticamente, tá, essas aulas. Aí depois teve um período que eu tive que ir para a Espanha, para complementar com o conteúdo espanhol puro, lá na própria universidade. Né. Então eu estive lá, então eu fiz as matérias, ou as cadeiras, como a gente diz aqui, né? Dentro da Universidade de Lyon, são cadeiras específicas, essas tu tem que estar lá presencial, lá em Lyon, né? E as outras eram presenciais, mas conveniados com a UX aqui. Então, aí eu optei, né, por fazer, porque essa área ambiental, não basta tu estudar só o Brasil, né? Se eu estudasse o meio ambiente aqui do Brasil, nós temos a própria UX tem mestrado, né, e tem doutorado nessa área hoje, né? Mas se eu optasse pelo daqui, não quer dizer que eu ficaria restrito. Mas a limitação de eu entender só o que é aqui, tá? Para mim, né, com a minha experiência de professor universitário, com a minha experiência profissional, que vai lá desde 87, né, a minha formação na Unicinos, né? Aí, o que eu quis? Eu quis fazer vários pós, porque eu tenho outras formações. Então, eu fiz na área de economia, na área especialização na área de direito de energia, que eu fui advogado da CE, saí em 96 pelo plano de demissão voluntária, para optar para vir para a docência e o estudo justamente em cima das questões. Eu queria era estudar bastante, e se eu ficasse trabalhando como advogado da CE, eu não teria esse tempo, né, o suficiente para fazer, por exemplo, um pós-graduação lá por semestre, eu terminar, né? Então, onde eu podia buscar um pós e uma especialização no semestre e ir acompanhando e fazendo, encaixando um no outro, né? Que foi o que eu fiz. Então, eu fiz a pós na Fundação Getúlio Vargas e na UX, na época, em 90, eu acho que foi, em administração e marketing. Então, contábeis, administração, direito do trabalho, previdenciário, essas coisas todas. Fui fazendo, vai agregando diferentes áreas de conhecimento. Fui agregando todos esses conhecimentos, né? Por exemplo, direito de energia e economia. Eu era o único advogado da CE com pós em economia e direito de energia pela Fundação Dom Cabral. Sim. Né? Então, o único cara que podia dar parecer pela Eletrobras, conveniado com a Eletrobras. Até hoje, eu acho que eu devo ser o único aqui do Rio Grande do Sul. Que tinha essa capacitação. E tinha essa capacitação. Então, essas coisas tu vão agregando, tu tem que
em tese é aquela história. Tu tem que botar farinha no saco para poder fazer um bom pão, né? Mas tem que ter, além do pão, tu tem que ter os outros ingredientes. Então tu tem que ir agregando, né? Então, como eu tenho formação contábil também, então além da administração e economia, então eu vou agregando tudo, fui ampliando. E nessa ampliação, também eu fiz um mestrado, daí junto com o Rodrigo, meu filho. Nós fomos fazer na Unicinos em filosofia. Perfeito. Então, quando eu vi que eu estava pronto para encaixar mesmo a situação, aí eu tinha o conteúdo que eu já tinha do doutorado aqui, né? E mais o da Espanha, e aí eu digo, bom, agora estou pronto para escrever sobre a questão ambiental, porque daí tu tem todo o encaixe. Sim. Né? E aí eu não vou falar só do Brasil, em que pese a minha tese, ela é centrada na questão ambiental e a questão da exploração de minas, né? Pedreira também, é uma área também. Perfeito. Né? Mas que é da nossa região. A gente chama aqui de pedreira, mas tem que saber que é uma lavra de exploração mineral. E mineral. E aí ela tem a mesma competência em âmbito nacional, a legislação é a mesma, né? Então, aqui eu centrei bastante em cima das barragens, né? Inclusive a Brumadinho lá e a Samarco, aqueles acidentes que deram lá, eu fiz ênfase também na minha tese, né? E aí tentei mostrar se a legislação brasileira ela é eficiente o suficiente, tá? Que a tese, o centro da tese, se a legislação brasileira é suficiente, ela é para abarcar, proteger e a fauna, a flora e a parte de exploração mineira, quanto à exploração, conceder a exploração, fiscalizar o andar dessa exploração e a recuperação do solo degradado ou da fauna, da flora, para que ela se torne uma área preservada. Porque tu vê, isso de preservar o meio ambiente, é uma questão que, se eu estudasse só o Brasil, eu não estaria analisando lá que essa questão do direito ambiental ele surgiu em metade do século XX. Sim, é uma área jovem. Então ele surgiu na metade do século XX, por quê? Porque antes a população, né, desde os primórdios do mundo, ele vinha explorando a natureza e sem se preocupar em recuperar. Sim. Porque achava que a própria natureza se autocompunha, né? Ia se recompor de forma natural. Não precisava fazer nada, ela ia se ajudar, né? E na realidade não é isso aí. A população foi crescendo, foi usando cada vez mais as áreas de fauna e flora e a exploração mineira. Veio a industrialização, aí aumentou mais ainda, né? Então, o que aconteceu? A metade do século XX, aí então nós temos que... Começou a se perceber chuva ácida, a poluição em grande escala, pelo menos nas grandes cidades, com as indústrias e tal. Os desequilíbrios se tornaram visíveis e as consequências humanas foram inerentes. Não só visíveis, como, por exemplo, a área de pesca. Sim. Em várias localidades do mundo, começou a diminuir a área de pesca, começou a se perceber os entes poluentes ali, né? Então, aí o mundo foi obrigado a pensar numa forma de restaurar isso. Ou nós começamos a mexer nisso, e o ser humano tratar de ajudar a recompor a natureza, ou então a coisa vai acabar ficando catastrófica e não vai ter solução, né? Então foi a partir da metade do século XX que surgiu então o direito ambiental como um dos ramos do direito a buscar esse suporte para dar o suporte jurídico para tentar proteger e conscientizar o ser humano de que ele tinha que fazer isso, né? E é importante, professor, a gente fazer um panorama para quem nos acompanha em casa. Geralmente, quando as pessoas falam em questões jurídicas e questões de direito,
para o senso comum ainda se atrela bastante a questão do direito civil, a discussão dos seus contratos, no direito penal, a questão vinculada à prisão ou à liberdade, mas a gente tem diversas áreas, existem direitos dentro do próprio direito. E a questão ambiental, ela é praticamente moderna, talvez uma das mais jovens áreas e uma das mais expandidas, né? A gente teve, a partir aí da Eco 92, que foi feito no Rio de Janeiro, né? Onde se teve os grandes marcos legais e depois vieram outras tantas convenções internacionais em que as nações tentam aportar novas regras. Para o Brasil, na Constituição de 88, houve aí, de fato, a positivação do direito ao meio ambiente, depois reconhecido como um direito fundamental. E aí o professor Inácio pega esse tema do direito ambiental, faz um intercâmbio com a Espanha e cria a sua tese de doutorado. O que o senhor explorou nisso, professor Inácio? Quando nós falávamos sobre o porquê de eu ter optado pela Espanha, que eu estava colocando que aqui no Brasil, então, é uma diversificação grande, porque tu vê, antes da Constituição nossa, a legislação que protegia esse nosso meio ambiente era só a legislação infraconstitucional, ou a legislação ordinária. Eram leis e não estavam na Constituição, né? Então, e que tudo começou, nós falávamos do metade do século XX, tudo começou depois de 1948, com a Declaração dos Direitos Humanos. Correto. Então, a Declaração dos Direitos Humanos, em seu artigo 1º, o 23 e 25, né, 23.13 e 25, da Declaração dos Direitos Humanos, trata, então, da questão dos direitos humanos, o direito à vida, o direito a todos os direitos vinculados ao sujeito ter uma vida digna e ter essa preservação da vida, né? Mas também trata do meio ambiente como o elo da vida, né? De proteger a vida, a Declaração dos Direitos Humanos. E nós, se nós percebêssemos ali, antes da Declaração de 1948 dos Direitos Humanos, não tínhamos, né, essa conscientização. Então, com esses 3 artigos, o artigo 1º, o artigo 23.3 e o artigo 25 da Declaração dos Direitos Humanos, aí então começou a se concentrar então, e se conscientizar. Aí, a partir dali, começou a se ter os países começaram a se conscientizar e colocar no seu próprio texto constitucional. Tá? No seu próprio texto constitucional, a Declaração dos Direitos Humanos, né? Dos direitos humanos, a declaração colocando a proteção ambiental. Essa questão que vinculada aos direitos humanos lá de 1948, a Declaração Universal, esse pessoal começou a se conscientizar e colocar no texto constitucional a proteção ambiental, a proteção do meio ambiente. E uma das primeiras constituições foi a da Alemanha, né, em 1949. E aí depois veio a de 57 com a Bulgária. Aí depois vem Portugal, e aí depois veio a nossa em 88. Tá? Então, eu quero mostrar porque eu coloquei ali essa questão, por exemplo, a Europa, ela explora muito essa questão ambiental e a questão mineira, e é muito rígido ali. Tanto é que, por exemplo, na Espanha, não é que nem aqui de ordem geral a legislação. Lá é a mina de urânio, por exemplo, ela tem uma legislação específica. Tá? Ela tem toda a proteção legal, mas tem questões específicas. Então, todos esses estudos, essas coisas, são interessantes para te montar, que nem eu montei a minha tese, em cima dessa... Tu pega a globalização e coloca ali para te ter um ponto de vista como é que é o Brasil. Essa é a questão, mostrar aquilo que é feito no Brasil, se a legislação é suficiente, se não é suficiente, para garantir ou não garantir, como é que é, e o porquê que não se tem essa eficiência que a gente gostaria de ter, e que a Constituição de 88, tá, nossa, colocou uma ênfase específica, né, dentro dessa questão dos direitos humanos. Por exemplo, a nossa Constituição, no artigo 5º, que é dos direitos e garantias individuais,
surgiu a nossa Constituição, que é uma das que protege a questão do ambiental, está lá específica no texto, né, constitucional. Então, o artigo 5º, que é os direitos e garantias individuais, colocou uma das prerrogativas, o direito que tem o cidadão de propor ação popular para proteger o meio ambiente. Sim. Tá no próprio artigo 5º, inciso romano 73. Está lá específica essa condição de proteção. Por quê? Porque qualquer cidadão, então, viu que tem um problema, ele pode entrar com ação popular. Ação. Tá? Aí, bom, mas tudo bem, está tudo certo, por aí o cidadão tem uma das prerrogativas. Não, colocou o Ministério Público no artigo 129, 3, inciso romano 3, colocou os poderes do Ministério Público para propor ação popular e inquérito civil público, né? A ação popular não, a ação civil pública e inquérito civil público. Para proteger o meio ambiente também. Aí você diz, pô, até aí está bem. Para te ver como é que a nossa Constituição, em matéria de legislação, ela não dá para dizer perfeita, porque não existe nada perfeito, Sim. mas ela é suficiente, se adotarmos a legislação, e a constitucional e a infraconstitucional, vai ver como ela é interessante, né? Então, tanto é que é uma das que se comenta a nível internacional. Aí tu busca lá no artigo 23.3 e 25 24 da nossa Constituição, tem os poderes que são colocados para a União, Estado, Distrito Federal e municípios para proteger. É dever deles proteger. Então, esses dois artigos, eles se complementam no seguinte: o artigo 24, ele trata então da questão de dar poderes para a União, Estado, Distrito Federal e município, criar legislação complementar à Constituição. Né? E editar leis complementares para auxiliar na proteção do meio ambiente, desde que obedeçam à hierarquia da nossa legislação, né? E que não se sobrepõe ao texto constitucional. Mas veja bem como fecha um leque, né, interessantíssimo, né? Em matéria de proteção é só aplicar a Constituição e quando não falta, a União, Estado, Distrito Federal e município podem editar leis para complementar, para auxiliar. Né? As ferramentas legais que os entes federados possuem, elas são extremamente específicas e podem ser bem aplicadas. Perfeitas. Para suplantar. Quase, eu diria. Se não é perfeito, quase perfeito. E ainda tem o artigo 225. Sim. O artigo 225 da nossa Constituição não só coloca o dever do cidadão, no caso da coletividade, e dos poderes públicos, no caso esses que foram citados, de proteger a questão ambiental, tá? E proteger o elo do ser humano para presente e para futuras gerações, como esse artigo 225, ele praticamente contemplou o artigo 3º, o artigo 23.13 e o artigo 25 da Declaração dos Direitos Humanos. Esses artigos que a própria Alemanha também colocou no seu texto constitucional lá, estão praticamente centrados, foram absorvidos em tese pelo artigo 225 da Constituição, da nossa Constituição. Então, legislação a gente tem. Sim. Tá? Aliás, o Brasil, né, professora, em termos de produção legiferante, ele é muito bom, né? Aqui no verdade, Brasil se produzem leis muito boas, a gente tem aí praticamente para ditar todos os comportamentos. Sim. O problema, claro que é quando isso sai do campo jurídico para vir para o campo social. A gente tem uma defasagem de ação muito grande. Mas, dentro dessa defasagem de ação é que abre espaço, claro, para a pesquisa trazer as suas informações de como tem esse comportamento. Perfeito. Professor, nossa região aqui, principalmente Nova Prata, Protásio Alves, até Vila Flores, tem diversos empreendimentos que exploram a mineração, as populares pedreiras, né, que trabalham com a extração do basalto. Nós somos uma região caracterizada por isso. Nova Prata, inclusive, carrega o título de capital nacional do basalto. Perfeito. Na sua tese, que foi cambiar direito ambiental, constitucionalismo e outras áreas da ciência jurídica, deu uma ênfase também para a mineração. Por que essa escolha e o que o senhor pode nos falar sobre isso? Porque a mineração, a mineração em si, é onde a devastação do meio ambiente ela se dá
Aí entra a questão da falha da nossa legislação. A legislação existe, mas a falha está na falta de aplicação realmente da legislação e a eficiência na fiscalização de toda a exploração, seja da fauna, da flora, então a parte da mineração e a incidência da mineração no meio ambiente, que é o foco da minha tese. Tá? Então não é só as pedreiras, é pedreira, mina de carvão, mina de o próprio urânio que fala lá, o carvão a céu aberto, minas profundas, né? Então toda essa exploração mineira, né? Então as nossas pedreiras, então não é diferente. E aí a gente vai entender por que é difícil essa questão do meio ambiente, a questão da fiscalização e abordar. Aí, se tu for colocar para os nossos telespectadores e os proprietários de pedreiras, né, como é que funciona, e exigir, diz, mas toda essa área que tu está tirando aqui, tu tem que repor. A natureza te deu uma área de terra que era assim. Mas descobrimos, fizemos o banco, aqui a gente chama de banco. Fizemos o banco para trabalhar e foi lá embaixo. Como é que nós vamos deixar do mesmo estado que estava? Não. O dever era deixar. Era recuperar esse solo. Inclusive previsto na própria Constituição, a recuperação. Está tudo ali na legislação. Se houvesse a fiscalização, o cara tirou o banco. Descobriu aqui, tirou o banco. Bom, agora ele vai ter que cobrir e deixar como estava antes. Essa é a realidade. Mas aí não adianta eu tirar a pedra porque eu vou... Como é que eu vou fazer isso aí? Vai dar custo. Esse é o problema. Então, a exploração, onde entra a questão econômica, então o pessoal se preocupa com a exploração econômica, até porque se vai recuperar o solo, ele dá... o lucro que ele teve, ele não consegue, às vezes, recuperar o solo. O custo da atividade de recuperação, às vezes, é maior infinitas vezes maior. Porque tu tem que deixar o solo do jeito que estava. Para deixar o solo do jeito que estava, tu tem que tratar, toda aquela questão, né? Hoje, em Santa Catarina, se a gente observar, tem exploração de minérios que o pessoal tira a parte de baixo, tira a casca, no caso, como se fosse a casca, tira a parte de cima do solo, tira o minério, né, e coloca depois e faz todo o tratamento e análise que é feito. Então, isso é feito por universidades. Eles fazem todo o estudo de tratamento para deixar o solo melhor do que estava antes. Tá? Então, isso é realmente a condição. Só que isso aí, para isso, se o sujeito que vai explorar não tem condições de fazer sozinho, o governo tem que dar o suporte para ver como é que ele extrai o produto, como é que ele tem que fazer para recuperar e auxiliá-lo na recuperação. Porque isso faz parte, a Constituição diz, cabe à coletividade, ao ser humano que usa, e também o poder público. Não é só o sujeito que usa. Então, todos devem estar engajados para essa recuperação, tá me entendendo? Mas hoje a gente sabe que essa responsabilidade pesa sempre mais para o empreendedor, né? Por isso, é jogado. Então não existe essa fiscalização, a aplicação da legislação ela não é adequada, porque ela está aí, mas não há a eficiência nisso, né? Então essa é a recuperação. Se tu vai ver as nossas pedreiras também, né? Hoje que se tem mais... a retirada dos cascalhos, essas coisas, tudo, o pessoal coloca no britador, transforma em brita, aí vai para outras finalidades. Então, isso, tá? A retirada do material já é um grande caminho, né? Já melhorou um monte de quando começaram a explorar para hoje. E só que a recuperação da área toda degradada, também haveria essa necessidade do poder público se empenhar nisso, né? Tá? Então, até porque a grande maioria dos resíduos das pedreiras, quem absorve é o próprio município, né? E nós temos que, exatamente aqui na cidade de Nova Prata, a cidade possui o britador municipal e o trabalho dele é basicamente fazer o recolhimento e a limpeza dos pequenos empreendimentos, das pequenas pedreiras, para fazer esse reaproveitamento. Muitas vezes o empreendedor se coloca numa posição, né, de ter uma legislação muito feroz
contra si. Isso é difícil. Complementa. Exato. E aí nós temos a seguinte situação. Claro, nós, na nossa região, a predominância são de micro e pequenos empreendedores Sim. da área da mineração. Sim. Mas num histórico nacional, o Brasil aí contabiliza diversas grandes empresas, afora que não entramos nem no perfil, né, dos grandes extrações de minério em áreas ilegais que a gente tem, por exemplo, na Amazônia, o garimpo, a Serra Pelada e outros episódios que trazem essa situação onde a mineração se torna uma atividade extremamente agressiva ao panorama ambiental. E, professor, como é que o senhor pega todo esse seu tema e traz para a nossa realidade aqui? Isso aí é o seguinte, então essa condição, a legislação ela é rígida para todos. Sim. Para o grande empreendedor, que nem esse que exploram em grande quantidade, né? E ela é mesmo para o grande e para o pequeno. Sim. Tá? Então, por isso que haveria a necessidade, tá? Que são os pontos falhos que eu aponto, a necessidade do poder público. Se a Declaração dos Direitos Humanos, lá no seu artigo 1º, tá? 23.3 e 25, coloca isso. Se o nosso artigo 225 da Constituição coloca isso, se dá poderes lá para a ação popular do cidadão, dá poderes para o Ministério Público. Quer dizer, todo esse pessoal devia estar engajado para buscar a forma para a solução. O grande empreendedor, tipo as barragens lá, as grandes barragens de Minas, tá, que muitas foram interditadas, né? A barragem do Córrego do Feijão, em Brumadinho, e a barragem de Mariana, que pertence a Samarco. Então, a Brumadinho, a da Samarco, os maiores, são 2 acidentes que no Brasil são os maiores, não se tem precedentes em lugar nenhum. Tá? E então, se tu vai analisar, cara, essa situação ali, tenta buscar a solução para isso. Esses sujeitos também, que são grandes empresas na área de exploração de ferro, de outros minérios, né? E elas deixam de aplicar a legislação. Não há fiscalização nisso aí. Tanto é que as barragens se romperam. Sim. Por quê? Porque falha na fiscalização para ver se está bom, não está bom, se está seguindo os protocolos lá e os estudos do início da barragem, tá? Porque toda a exploração mineira tem que ter um estudo antes de começar. E tem que seguir esse estudo, inclusive da recuperação. E isso é que está sendo falho. Está entendendo? A legislação existe, mas está falhando. Então, há que se ter, a gente fala que há rigidez, mas há que se ter maior rigidez ainda. Sim. Mas aí com a intervenção do poder público. Porque está na Constituição, está ali, está na Declaração dos Direitos Humanos, está ali, a situação está ali, é que o ser humano, a coletividade e o poder público tem que zelar pelo meio ambiente. E a mineração é onde, principalmente é onde causa os maiores problemas, os maiores acidentes ecológicos em cima da exploração mineira. Tá? Por quê? Porque ela deve recuperar essa área. Se não recuperar, vai ficar à mercê. E isso ocorre no mundo inteiro. Tá? Na Espanha, por exemplo, a mineração existe de montão. Né? Então, também com as questões essas usinas atômicas, né, para produzir energia, tudo se encaixa. Tu vai analisar a nível do mundo, essa exploração que envolve a questão ambiental, ela é grande. Tanto é que de vez em vez existe lá a discussão, né, dos grandes países do mundo para que se encaixem para tentar resolver, porque é uma questão universal isso. Tá? É uma questão universal. E essa questão universal ela se dá de todos engajados para proteger. Não basta eu poder explorar na boa ali e os outros países ali, né, tentando proteger. E eu nem estou aí, né? Então, essa situação é que tem que se encaixar. No Brasil, a legislação existe, mas ela não é aplicada da forma como tem que ser aplicada, porque, inclusive, não se fiscaliza a sua aplicação, não se trabalha com um projeto, por exemplo, de dentro
Aqui, nós, em vez de universal, nós poderíamos dizer de nacionalização na exploração mineira. Né? E em que cada um, tanto o grande como o pequeno, dá a sua contribuição. O pequeno dá a sua contribuição da forma como ele tem, na proporção que dá, e ele não se negaria nunca, né? E o grande também. E o poder público também, porque faz parte, na Constituição diz que ele também tem que fazer isso. Seria a proporcionalidade na aplicação do critério ambiental. Aí a coisa mudaria de figura. Né? Mas não vai dar. Pode não dar 100%, tem que começar. E começando, tu vai chegar ao patamar razoável, né, tia? Professor Inácio, importante também citar que concentrar esse estudo numa universidade europeia dá para a parte de direito ambiental toda uma envergadura maior, porque a Europa hoje é a vanguarda das ações ambientais, ela tem uma agenda muito bem definida até o ano de 2030, e os europeus enxergaram que se o desenvolvimento sustentável for levado, né, como regra, o mundo tende a prosperar. Os americanos deixam isso um pouco de lado. Os chineses não estão nem aí para essa discussão. Os europeus é quem levam essa agenda ambiental adiante. Professor Inácio, o tema é bom e ele renderia longas discussões, mas nós temos que ir escasseando porque nós temos um tempo de programação. Eu gostaria que o senhor fosse para as suas considerações finais, as suas saudações e maiores esclarecimentos. Nós vamos ficar abertos para novas conversas, sem dúvida nenhuma. Pois não, muito obrigado. Então, só para complementar, colocar essa questão da envergadura, por exemplo, da Europa. Por quê? Porque se nós centrarmos só... com base na Europa, com todos os estudos que tem ali, dá para mostrar que o nosso está ineficiente. Sim, perfeito. Foi isso a intenção. Sim. E está ali, né, toda a intenção dessa situação. Por isso que não deu para usar o direito comparado. Correto. Tá? O direito comparado, se eu tivesse usado a legislação e tudo que acontece na Europa, eu precisaria, em vez de 400 páginas, eu precisaria de 4.000 páginas, né, para escrever. Por quê? Porque o que está centrado lá serviu para mostrar que se nós não fizermos o que eles fazem, tá? É rígido. Mas é rígido, mas na proporcionalidade, está na nossa Constituição, está na Declaração dos Direitos Humanos, está na nossa Constituição, está na nossa legislação. Então, o poder público tem que se engajar nisso. Mas tem custo. Não interessa se tem custo para o poder público. A questão ambiental, a questão da proteção à vida, ela é infinitamente mais importante do que pensar que ela vai ter custo. O custo que tu tem para recuperar, para deixar a área da fauna, da flora e a recuperar as questões mineiras, na proporcionalidade de cada um, tá? E a fiscalização e a eficiência disso, mudaria, e isso daria menos doenças, porque hoje só a OIT, é um dos pontos que eu também abordei na tese, a OIT, a Organização Internacional do Trabalho, apontou que deu quase 14 mil, 13 mil e poucos acidentes na área da mineração. Só 2012 a 2018. Tá? Então, se tu vai analisar os acidentes de trabalho que dá por falta de equipamento de proteção individual ou coletiva, pela falta do Ministério do Trabalho fiscalizar isso, tá? Acondicionamentos de explosivos em locais inadequados. Nós já vimos aqui em Guaporé há poucos dias também. Né? Uma tragédia. Dizer, isso aí eu aponto na minha tese. Sim. Tá? Isso aí é foco de acidente. Tá? E não se tem a devida fiscalização e o acompanhamento dessas coisas. Então, o trabalho dos mineiros, tudo, acompanhados por engenheiro de segurança, técnico de segurança do trabalho, treinamentos, né? E a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, treinamentos, palestras, cursos, tá? A capacitação, a entrega dos equipamentos de produção, tanto individual e coletiva, e a eficiência da fiscalização para que o trabalhador realmente utilize e utilize bem, porque treinar ele e explicar por que serve isso, para evitar acidente. Mas isso aí sempre vai ocorrer. Mas se ocorre assim mesmo, vai ocorrer em menor proporção, não é 12 mil e poucos lá em
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 7 anos. Em 7 anos, 12 mil acidentes. É uma que poderiam tudo, a grande maioria, ser evitado pela fiscalização do Ministério do Trabalho, essa conscientização entre empregado e empregador, entrega de equipamento. Tudo tem custo, mas o custo menor é aquele que a prevenção é um custo menor. Sim. Porque o custo com a vida ele é infinitamente maior, né? Tá? Em tudo. Então, essas questões é que a gente tentou abordar e mostrar, né? Mas a falta de eficiência na fiscalização foi o que se apurou, né? E a legislação existe, mas a falta de eficiência, fiscalização na apuração, maior rigidez, né, na legislação. Se precisar tornar ela mais rígida, tem que tornar mais rígida. Sim. Tá? Mas o poder público tem que estar engajado junto com a coletividade, junto com aquele que explora, tem que ser um elo geral. Aquilo que a Europa agora está fazendo, e de forma global, lá na Europa, né, que tu falaste, isso é uma forma, né, de conscientizar e tentar cumprir e seguir a conscientização da Declaração dos Direitos Humanos. Né? Isso não é só para mineração, mas é a água, é a fauna, é a flora, tudo. Os nossos mares ali estão entulhados de entes poluentes. Né? Precisamos ter atitudes concretas se quisermos avançar como civilização, senão novas pandemias surgirão, novos desequilíbrios climáticos vão aparecer e aí a gente vai tendo que sobreviver em meio a essa diversidade, porque afinal, professor, para o planeta, o vírus somos nós, né? É verdade, é verdade. E isso tu vai ver, começou lá em tal lugar. Em algum lugar começa. Sim. Né? Depois vai se disseminar. Hoje o mundo, ele é tão pequeno na proporção de chegar num no outro. Sim. Né? Que aquilo que acontece lá na Europa, 5 horas depois, está acontecendo aqui. Porque o cara que veio de lá está aqui, está ali, está... Quando tu vê, está em tudo que é lugar. Né? As distâncias se encurtaram. Então é aquela história. Mas aí, porque eu estou aqui em Vista Alegre, estou eu lá na minha cabana, lá em Vista Alegre, lá, isso aqui não vai chegar. O cara vem da Europa, ou dos Estados Unidos, qualquer outro lugar do mundo, da China, quando tu vê, onde é que ele vai? Está visitando a minha, está ali fora. Está em Vista Alegre, está em Protásio, está em qualquer lugar, aqui em Nova Prata, passando, qualquer lugar. Tivemos semana passada, só para evidenciar essa fala, né? Tivemos semana passada o terceiro caso no estado confirmado de variante Delta, que é a variante indiana, confirmado em Nova Bassano. Então, aí que tá. Ou seja, as questões chegam muito próximas a nós. Sim, mas por quê? Mas está lá na Índia. Há pouco estavam dizendo que estava lá na Índia. Sim. Né? Que estava dando os problemas. Mas não, isso aí é uma coisa que já existia, não sei o quê. E aí o pessoal vai falando, né? E aí, quando tu vê, está do teu lado. E é exatamente isso, porque o mundo ele se tornou pequeno depois da tecnologia, dos avanços tecnológicos. Antes, não tinha um avião para vir para cá para trazer a peste negra aqui. Não tinha. Né? Vinha, ou era de navio, outra coisa, mas ele demorava mais tempo. Agora não, tia, agora em questão de horas já está em tudo que é lugar, se tivesse, né? Então, esse vírus. O vírus começou, quando tu vê, está em tudo que é lugar no mundo. Por quê? Porque as coisas, elas são rápidas dentro da tecnologia. Elas acontecem e voam. Por isso que essa questão de explorar o meio ambiente, sem a consciência de recuperar e sem a consciência de que a gente tem que ter na cabeça a questão da preservação, né, de alguma forma, com a gente e com o ser humano do lado de lá, né, porque eu não me preocupo porque aqui é meu, é teu. Na realidade a gente está aqui, está de passagem. E no fundo, o que nós estamos? Nós estamos um pequeno arrendamento, né? Correto. Então é por aí. Correto, professor. Né? Professor Inácio, muito obrigado pela presença. Com certeza retornará mais vezes para abarcarmos outros assuntos com toda essa carga teórica e prática que é extremamente importante. Nós vamos para um breve intervalo comercial. Na sequência, Beto Guidini retorna. Professor, um ótimo dia para o senhor, uma ótima semana. Obrigado, foi um privilégio. Agradeço a atenção de quem nos acompanhou ali, né? E que tenha um bom dia, uma boa semana. E que zele pelo meio ambiente. Zele pelo meio ambiente, inclusive. Que é uma das formas de nós termos ali, então, a possibilidade, tanto para as presentes como as futuras gerações, um ambiente melhor, né? Inclusive, doutor Guilherme Silveira lhe manda os cumprimentos pela nossa live no Facebook, parabenizando pela sua tese aí. Obrigado. Um abração a ele também aí.
Então tá, intervalo comercial, na sequência Beto Guidini, os boletins epidemiológicos e o nosso encerramento do Conecta News nessa manhã. Uma boa semana a todos aí. Obrigado. A GW Publicidade está elaborando o novo Guia Telefônico de Nova Prata 2021, sendo este o 15º ano consecutivo. Ao receber a visita de nosso representante, reserve espaço para o anúncio de sua empresa. O pagamento do anúncio só será efetuado após a publicação do mesmo. Além da versão impressa, também disponibilizamos o seu guia na versão online. Representante para Nova Prata, Júlio César Lazarotto, 99973-9993. E GW Publicidade, 3632-4001. Na Tá na Roda Pneus, a qualidade e segurança são prioridades. Conta com máquina de calibragem de nitrogênio. Testes comprovam a economia de combustível e até 75% menos de falhas, além de melhorar a travagem das rodas, eliminar a corrosão interior, reduzir a oxidação, diminuir falsos alarmes de monitoramento da pressão dos pneus. Tá na Roda Pneus, o auto center mais completo da região. Paludo Pneus. Tradição e qualidade são atributos que definem sua trajetória. Sendo a primeira empresa do país a obter a certificação do Inmetro para todos os tipos de reforma e também uma das pioneiras no segmento a obter a certificação da norma ISO 9000. Trabalhamos para ser a melhor solução em pneus, com foco e respeito ao transportador. Paludo Pneus. O Cindy Lojas trabalha para representar, fortalecer e transformar o varejo todos os dias. Porque o fim do dia não é o fim do trabalho. A porta da loja se fecha, mas nós continuamos abertos para a inovação. Cindy Lojas Regional Nova Prata. Inspiração para transformar o varejo. Um lugar onde o estilo e o conforto importam. Franco Moda Masculina, com roupas, calçados e acessórios indispensáveis para sua apresentação no dia a dia. Franco, aqui você encontra o que merece. Na próxima quarta-feira, dia 28, estaremos recebendo aqui no programa Mulheres a designer de moda Caroline Ambrosi, com o tema Costurando o Sucesso. Não percam! Superar este momento, em que o mundo une esforços pelo bem de todos, em que estar distante das pessoas é a maior demonstração de amor, em que o cuidado nunca se fez tão necessário. A saúde tem sido a prioridade. Para nós, ela sempre foi. Cuidamos de mais de 18 milhões de pessoas para que elas possam viver mais e melhor. Superar este momento juntos. Esse é o plano. Unimed. Muito bem, agora são 9h52. Apresentamos agora os boletins epidemiológicos da nossa região e começamos por Nova Prata. Casos ativos, 24. Casos novos nas últimas 24 horas, 11. Confirmados em UTI, uma pessoa. E óbitos confirmados, 57. Pela cidade de Fagundes Varela, casos curados, 527. Casos ativos, 1. Em isolamento, uma pessoa. Óbitos, 4. Cidade de Cotiporã, casos ativos 11, cotiporanenses estão em monitoramento 19, hospitalizados uma pessoa e óbitos 4. Pela cidade de Veranópolis, casos ativos 179, casos hospitalizados 4, em outros hospitais 6 e óbitos 60. Pela cidade de Nova Bassano, casos ativos 26, hospitalizados 1, casos em isolamento e monitorados 85 e óbitos 13. Pela cidade de
Vista Alegre do Prata, casos em isolamento domiciliar 17, casos ativos 6 e óbitos 5. Pela cidade de Paraí, casos ativos 23, óbitos 21, internações 1 pessoa e pessoas em monitoramento 29. Cidade de Nova Araçá, casos ativos 8, casos isolados 9, casos hospitalizados 1 e óbitos 11. Pela cidade de Vila Flores, casos ativos 28, óbitos 13. Pela cidade de André da Rocha, casos ativos não temos nenhum, casos em isolamento domiciliar 4, casos suspeitos 1 e óbitos 1. E pela cidade de Protásio Alves, casos ativos 3, casos em isolamento domiciliar 18 pessoas e óbitos 5 pessoas tiveram óbito em Protásio Alves. 9 horas e 54 minutos. Agora nós vamos mostrar o informe de Cotiporã com Patrícia Gabriel, secretária de Turismo e Cultura, e Laura Zanella Grigol, presidente do Centro Cultural de Cotiporã. Vamos conferir. Bom dia a todos. Hoje, com muita alegria, nós vamos falar da campanha Siamo Tutti Coloni, aqui do município de Cotiporã. Uma campanha em homenagem aos colonos, agricultores e motoristas, nesse segundo ano consecutivo que a gente não pode realizar a tradicional festa do colono, o campeonato de bisca, os filós nas comunidades. Então, com esse intuito, né, e para não deixar a data passar em branco, o Centro Cultural, com o apoio da Prefeitura Municipal de Cotiporã e demais parceiros, vem realizando a segunda edição da campanha Siamo Tutti Coloni. É uma campanha que nesse ano propôs a ornamentação em alguns locais aqui da nossa cidade e também nos parceiros. Então a gente está aqui na Praça Dom Fortunato Dorizzi, que recebeu essa ornamentação. A campanha então vai acontecer relembrando assim de forma temática, através das ornamentações. A gente convida a comunidade cotiporanense, as categorias e enfim toda a população para participar junto conosco de 2 desafios que foram lançados na última semana. Um deles é destinado ao motorista, o qual a gente pede que os motoristas da nossa cidade encaminhem fotos, registros da rotina de trabalho, deles com o seu caminhão, enfim, algum momento, algum registro que expresse o seu amor e seu carinho pela profissão. Isso para os motoristas. E também um desafio voltado aos colonos e agricultores, para que compartilhem com a gente também, através de fotos, pode ser também através de vídeos, momentos, né, que relembrem os seus antepassados ou um costume passado de geração por geração ou executando algum trabalho em sua propriedade. Não precisa ser somente remetendo a coisas antigas, pode ser atuais, né? Por exemplo, um jovem trabalhando com o seu equipamento agrícola na propriedade, isso também. Enfim, usem da criatividade para nos encaminhar esses registros. O prazo para a gente receber todas essas fotos é até o dia 29, na próxima quinta-feira, e o sorteio acontecerá na sexta-feira, dia 30, né? Então, todos aqueles que participarem da campanha e dos desafios vão estar concorrendo a prêmios super bacanas, pensados com muito carinho por toda a equipe, que foram patrocinados pela cooperativa Sicredi, nosso parceiro no evento. Aí o sorteio será através de uma live na sexta-feira à tarde, através do Facebook da Prefeitura. A gente conta com a participação de todos, pensamos nesse momento como forma de homenagear e de não esquecer todos aqueles que trabalham tanto para semear, para produzir e também transportar o alimento e as riquezas da nossa querida Cotiporã. Então, a gente pede essa participação e ao mesmo tempo agradece como Prefeitura Municipal e Secretaria de Turismo e Cultura a todos os parceiros, o Centro Cultural que é realizador nesse evento e também agradece ao prefeito Ivelton, a vice Lenita, pela confiança, né, e pela credibilidade nessa proposta, né, por sempre acreditarem, abraçarem as nossas ideias e estarem junto com a gente apoiando essas iniciativas. Então fica o nosso agradecimento. Muito obrigada.
bom dia a todos os que nos escutam. É com muita satisfação hoje que estou aqui representando nosso grupo do Centro Cultural, nossa diretoria, para falarmos um pouco do que estamos programando para esses dias que nos antecedem ao Dia do Colono, Agricultor e Motorista, pela qual uma homenagem que a gente quer fazer, né? Porque são profissões que fazem com que a riqueza, o progresso de Cotiporã aconteça. Nós, do Centro Cultural, realizador desse evento, juntamente com a Prefeitura Municipal e as entidades parceiras, a Emater, a chefe de escritório Jéssica Zalamena, ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais, através da presidente, a Mércia Pessim Fugali, o Sicredi, sempre parceiro nessa coisa, na pessoa do gerente Bernardo Pitol. Então, a esses, né, o nosso agradecimento pela participação nesse evento e por ser um evento assim tradicional em Cotiporã. A gente sempre realizava o campeonato de bisca, com a participação das comunidades, com o filó, com direito a pipoca, amendoim, que nos deixa com muitas saudades. As comunidades eram muito parceiras e a gente fazia um rodízio nessas comunidades, né? Um ano 4, 5 comunidades, no outro ano outras. Então isso era uma tradição no nosso município e com essa pandemia a gente vai ter que se reinventar. E é uma maneira de não deixar essa data passar em branco, então a gente faz, como a Patrícia, secretária de Turismo, bem colocou, fizemos umas decorações em pontos estratégicos do município, nas entidades parceiras, para nos reportarmos a essa data tão importante. E um agradecimento também à Prefeitura, né, que através do prefeito Ivelto e da Delenita, que nos dá essa liberdade ao Centro Cultural, que sempre é parceiro nos eventos de todo o município, para que a gente possa assim homenagear esse pessoal, que é uma profissão assim, tanto os motoristas, que nós temos muitos em Cotiporã, nossos agricultores, que Cotiporã é um município agrícola, e o colono, pelo fato de sermos a tradicional, que é dia 25, né, é dia do colono, e como anos anteriores, em datas específicas, em anos específicos, a gente faz a grande festa do colono, que é com desfiles temáticos em Lajeado Bonito, e a gente espera em breve fazermos novamente essa festa, que é muito visitada por toda a região, gente de toda a região, nos faz lembrar os antepassados por os desfiles temáticos que tem de coisas antigas ou coisas atuais também, mas que nos reportam a agricultura de Cotiporã e tudo que a gente tem de riquezas que possam ser mostradas para o nosso povo, né, de Cotiporã e de toda a região quando nos visitam para a grande festa que acontece sempre em Lajeado Bonito. Nós temos um agradecimento especial então a essas entidades que eu já citei, né, pela parceria de sempre, né, juntamente com o Centro Cultural, a toda a minha equipe da diretoria do Centro Cultural, que sempre são parceiros e sempre dispostos a colaborar em tudo que a gente propõe. A Secretaria de Turismo, né, que é, na verdade, o braço direito do Centro Cultural, que sem eles o Centro Cultural não poderiam realizar todos os eventos que acontecem no município. Então, estamos aqui hoje então para parabenizar os agricultores, colonos e motoristas pela passagem dos seus dias, né, que acontecem agora no mês de julho. Com certeza, acho que o ano que vem vamos conseguir que essa pandemia passe e que a gente volte a nos encontrar, que essa parte social, esse convívio, esse calor humano que a gente tem nesses filós, voltem a acontecer. Muito obrigada a todos. Muito bem, essa foi a matéria de Cotiporã deste informe de hoje. A previsão do tempo para esta segunda-feira será de sol com algumas nuvens, pancadas de chuva à tarde, à noite com tempo chuvoso. Mínima de 14 graus, já máxima poderá chegar aos 24 graus. Neste momento já fazem 21 graus aqui em Nova Prata. O Conecta News volta amanhã, terça-feira, a partir das 8 horas da manhã. Conecta Mais TV é muito nossa. Um bom dia, cuidem-se e até lá.